de mesa vazia, a agenda cultural vazia, a agenda vazia da existência, o dia de agenda vazia, a semana de agenda vazia, o risco da agenda vazia, a vida vazia, a existência livre de obrigações, a viagem sem compromisso, o giro vazio ao exterior, a atitude de brincar de viver nessa dimensão. Eu nunca fiz uma viagem ao exterior sem um motivo. Até aqui, quando eu fui ao Paraguai algumas vezes, ou à Argentina, tem algum motivo sério. Nunca vou apenas só fazer turismo, eu sempre olho o processo da excursão científica, técnica, de aprendizado. Minha vida inteira foi assim. Eu aprendi muito cedo. A gente passou muita vicissitude, era muita pobreza no interior, a gente dá valor para isso. Agora, ó, tem muito material sobre a agenda vazia aí logo em seguida. E lá no fim eu digo o seguinte: a agenda pessoal vazia é atestar de desperdícios na aplicação dos recebimentos da vida intrafísica, desenvolvida no momento, sem retribuições proexológicas correspondentes. Isso aí diz respeito a vocês da Apex, tá certo? Quem é da Apex que não usa laptop? Nós vamos ver isso. Você mantém agenda pessoal de compromissos? Tal objeto está cheio de registro ou vazio de anotações pragmáticas? Quando você esvazia a própria agenda? Tá certo? De modo que eu quero dizer para vocês que a nossa amiga Rosa, que eu não estou vendo ela aí hoje, já está com a agenda vazia hoje. Hein? Ela estava aí? Ah, então ela foi ali. Já foi tomar água. Ela pode trabalhar no antagonismo, na filiologia e na fobiologia, nas fobias. Agora, eu quero dizer para vocês que lá na hominologia está ali Homo sapiens, alienato está repetido, mas é que tem 7 além disso. Isso aí no original já foi corrigido. Agora, eu quero dizer que esse é o verbete 1029. Ele tem 3 páginas, mas elas são compactadas. Tem 44 logias e tem 11 máximos. Eu não sei se ela já viu aí se tem 11 máximos, mas é capaz dela confirmar. Agora, eu tenho aqui umas perguntas. Há algum tempo, o professor Valdo sugeriu que eu, numa anterior série X, terei sido filósofo e sofrido com as consequências do que falei, pois não fui atendido por aquele povo lá. Eu lembro disso, eu falei mesmo e confirmo. Essa sensação não me é de fato estranha e parece arrastar-se até nos dias de hoje, o que talvez possa explicar em parte o fato de eu procurar me resguardar de todo ato que possa ter repercussões idênticas a essa que terei vivido. No entanto, sinto que esse é um sentimento que me tem impedido de andar para frente, inclusive no propósito de começar a ter alguma produção escrita. Realmente, ó, você é uma vergonha. Eu que te conheço esses anos todos e conheço a sua cabeça. Você que se encontrou comigo lá com os ciganos, que viu aqueles processos todo eu atendi, aquelas dezenas de pessoas lá, é uma pessoa do Porto que está falando aqui de Portugal. Você já era para ter melhorado alguma coisa desse seu processo de inibição. O que deverei considerar como prioritário para ultrapassar esse processo que me inibe? Tendo em conta esse fator sentimento, que técnica, atitude mais adequada poderei utilizar para seguir o caminho da minha proeza? A primeira coisa que eu acho, meu amigo, é escrever. Arranja o laptop e começa a escrever. Mesmo que não seja grande coisa, com o passar do tempo você vai adquirir o hábito de escrever todo dia. E marca um horário rígido para você escrever. Pode chover canivete, pode haver inundação, do jeito que está vendo lá agora, lá em Florianópolis e outros lugares aí, Santa Catarina. Não interessa, vai escrever. Que o vulcão ali exploda, você vai escrever. Isso é que é o correto, é o único jeito. Toma vergonha na cara, por favor. Eu apelo para o seu brio. Quantos anos? Você é uma cabeça. Esse rapaz é uma cabeça. Ele é um psicólogo. Ele foi comigo porque ele pediu para ver certas coisas, eu atender os outros. Ele viu como é que eu atendia o povo como se fosse médico na Europa.
Ele aprendeu um monte de coisa comigo, viu uma opção de coisa, é uma cabeça, raciocina muito bem, mas veja, que deu o livro dele. Ele devia vir aqui. Uma coisa, ó, dá um pulo aqui para a gente ver, para ver se a sua cabeça está em cima do pescoço e se os dois hemisférios estão funcionando direito. Vem aqui que eu vou passar um arco voltaico na sua cabeça para ver se tem alguma ingresia. Ingresia é nome brasileiro da gíria. Ver se tem algum processo de energia gravitante parada. Dá um pulo aqui que a gente também vai atualizar as fofocas. Quantos anos que a gente não se vê? Ele é fora de série. Eu gosto muito dele. Mas agora é uma pena, está fora dos eixos. Agora, que ele foi filósofo, não há dúvida que foi. Ainda bem que ele não esqueceu, quer dizer, que eu falei pegou. Ele lembra. Agora, o pior, infelizmente, até para ele é o melhor, é que ele não lembra de tudo, porque senão seria pior. Né? É aquilo que eu estava perguntando sobre o processo de Seriac. É uma bênção quando a pessoa não lembra de certas coisas. Na região do Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, choveu muito e várias cidades ficaram inundadas pela enchente. Inclusive muitos desmoronamentos com morte. Teve um caso de uma família inteira ficar soterrada. Até agora já foram 33 pessoas que morreram. A maioria por causa de deslizamento. Inclusive a Kília, nossa amiga, estava lá toda afobada com o negócio, dando as notícias aí. O negócio está sério. Eu acabei de ouvir agora. É a maior catástrofe que já aconteceu em Santa Catarina, segundo o homem lá que toma conta desses desastres ambientais. Pior. E outra coisa, eles acham que vai demorar uns 15 dias para acertar alguma coisa. E a chuva continua lá do mesmo jeito. É tanto que eu estava até preocupado com as pessoas para vir, mas já fiquei sabendo que não tem nada a ver com elas, que não atingiu, não. Mas o negócio é sério. Agora aqui, essa pessoa pergunta. Esse tipo de fenômeno tem sempre influência de serenões ou seria apenas acidente? Isso é acidente natural. Serenão não vai fazer coisa para matar os outros. Eles procuram acertar. Mas agora tem certas coisas da própria natureza e o modo da pessoa viver que não está na mão deles. Por exemplo, eu vi lá, junto de uma ponte com o bico de um rio, estava uma casa lá no meio da água. Aquilo lá está construído lá no meio do rio, com tudo isso. O que eles querem? Um dia que tem que invadir. Encher um pouco de água, isso aí serenão nenhum vai fazer. Serenão chega lá e vai lá, cai fora daqui, vai para outro lugar. Mas agora não adianta, a natureza humana é tudo na base de tatu. É tudo empedernido. O Rio de Janeiro, eles falavam lá, cuidado, sai daí que as casas, ó, já morreram 10 aqui embaixo, os próximos vão ser vocês. Os caras saíam, daí uns dias estavam lá de novo. Acabavam morrendo de novo. Eu vi isso em Ipanema, vi isso numa série de morros do Rio de Janeiro, não adiantou nada. Uma outra coisa, tem um lugar que o povo faz uma pescaria lá, na beira do mar, em cima de uma pedra. Até quando eu estudei, 22 pessoas tinham sido chupadas e morreram pelo mar. Vinha lá a água e pegava. Eu escrevi sobre isso, fiz até artigo, tudo isso. Colocavam placa lá enorme, o governo, todo mundo. Teve época que eles deixaram até guarda lá para não deixar ninguém subir. Não adiantava nada. Quando via, estava cheio de pescador lá, pescando do mesmo jeito. É o roncador. Agora, ronca a dor do povo todo. Não adianta nada. Eles continuam com a dor. Todo mundo morrendo. Até quando eu vi, quando eu comecei a estudar, tinha 19 pessoas que tinham morrido. Quando eu deixei, já tinha 22. Todo dia morria gente. Então, veja, isso é a natureza humana burra. Essa não tem jeito, é animal. É o subcérebro abdominal. Agora, por exemplo, a gente vê que em Santa Catarina, agora não é hora da gente falar nisso. Quando passar isso aí, sai de lá e educar o povo. Ó, cai fora daqui, essa zona é problemática, isso aqui vai dar uma tragédia de novo. Isso é que eu preciso. Agora, deveriam ficar tristes frente a essas catástrofes ou não se influenciar pela tristeza da pessoa? Como proceder? O fato de eu não sentir comoção demonstra meu egoísmo? Não. O problema é que a gente está observando isso tudo do jeito que eu estou falando. O negócio, a gente tem que ajudar. Agora, o que precisa é tarefa de esclarecimento. Está só sentindo as coisas, bonitinho, bancando aí o telespectador de novela, isso não resolve. O processo é explicar, é expor, é esclarecer, fazer a tarefa de esclarecimento. Não tem jeito. Agora, ó, pelas
os filmes que eu vi na televisão, aquilo lá não vai acabar tão cedo, porque o povo vai voltar, vai continuar tudo mais ou menos, amanhã vai ter outra inundação, vai matar mais gente. Agora, o que precisa? Era o jornal falar nisso sem parar, fazer campanha, não é isso? Esse é o caminho do esclarecimento. É uma pena. Agora aqui, página 6, detalhando, teorologia, teoria do vácuo evolutivo. Poderia aprofundar essa teoria? O vácuo evolutivo é quando a pessoa ela entra numa condição que ela não realiza nada. Ela é um vegetal. Ela deixou de fazer qualquer coisa, de executar qualquer coisa positiva. Então é o vácuo evolutivo. Na verdade, é o vácuo involutivo. É o vácuo da regressão. Mas a gente fala vácuo evolutivo porque às vezes a pessoa estava fazendo alguma coisa antes. Chega naquele ponto, ficou um vácuo, não tem mais nada. Ela não está fazendo nada que presta, não há construção de nada, o que é uma pena. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. No nosso curso avançado de TENEP já tem 290 pessoas. Tá certo? Tem gente de 50 cidades e tem de 5 países até agora. Alemanha, Brasil, Espanha, Paraguai e Portugal. Essa do Paraguai, não preciso falar muito, né? Isso aí é fácil. É bem possível que vai aparecer gente da Argentina também, que não tem aqui. Mas, ó, já tem, então, uma ideia do que é que se passa. Com 290, daqui a pouco nós temos que ter mais gente. Isso é para a nossa, a primeira, é a Flávia. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Isso aqui é o jornal de hoje. A Gazetinha daqui de Foz. Tem um artigo aqui de uma autora de livro infantil. Por que Foz do Iguaçu tem tão poucos autores? Isso está errado. Eu mostrei isso para a Nara. Depois vou deixar lá na mesa dela. Essa dona está só vendo o livro dela. Ela não viu que tem outros autores aqui. Nós já fizemos uma série, são dezenas de autores que tem em Foz. Agora, falar nisso veementemente, para aumentar a livraria, vender livro, colocar editora, tudo isso é bom. Mas agora dizer que aqui tem tão poucos autores de fazer um título desse, essa moça está errada. O nome dela é Angela Tischner, especialista em educação ambiental e autora de livro infantil. A senhora desconhece que aqui tem até editora. Nós mesmos temos uma editora, Editário. Ela está dando sugestão aqui, como se aqui não tivesse nem editora, não tivesse nada. Agora veja, é bom falar nessas coisas, mas o seu título é totalmente fora de esquadro. Está errado. Isso aí eu vou deixar depois lá com a Nara, que ela também quer ver, que nós já fizemos não sei quantas exposições dos autores de Foz. Essa dona não sabe nada disso, até o livro dela deve estar aí no meio. E ela não sabe. Agora, ó, falar em processo de você, com a filosofia, eu queria falar aqui um negócio. Isso aqui é a revista Veja, página 132, página 133. Sob o signo do mau humor. Tem aqui um jornalista, que é o Jerônimo Teixeira, que está escrevendo e fazendo uma síntese aqui das realidades a respeito da personalidade do Theodor Adorno. É a revista que saiu ontem, anteontem. Então tá, sob o signo do mau humor. Em obra dos anos 50, só agora lançada no Brasil, o filósofo alemão Theodor Adorno traça paralelos sobre astronomia e fascismo. É um exemplo tipo do seu pensamento, muitas vezes brilhante, mas propenso a uma enorme rabugice. É aquilo que eu falei, realmente ele era complicadinho. Ele aqui está falando certo dele. Fala o estilo tortuoso dele, mas o homem era uma cabeça. Agora ele fala, escrever um poema, isso aqui agora eu estou falando o que é que ele está citando a dor. Escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento de por que hoje se tornou impossível escrever poemas. Isso é ele. Em parte ele tinha razão, né, gente? Vamos supor, mas é um pessimismo danado, devido a Auschwitz. Ele estudou demais o negócio depois da guerra. E Auschwitz ele fez livro, junto com Horkheimer, um monte de situação. Então, essas coisas ele era assim mesmo. E junto com isso, era um estilo difícil de você entender.
Agora, aqui ele está falando ainda mais. Ele não gostava de cinema, se opunha de modo ranzinza contra o jazz. Ele era contra o jazz, de tudo quanto era jeito. E se opunha contra o cinema também. Agora, ele falou uma verdade que o nosso amigo Jerônimo está falando aqui séria. Ele falou o seguinte, aqui ó. Sempre reticente com os movimentos de massa, Adorno reclamava em uma entrevista em 1969 do patrulhamento que sofrera então. E ele diz, o Adorno, jamais ofereci em meus escritos um modelo para quaisquer ações, sou um homem teórico. Quer dizer, ele era filósofo mesmo. Ele disse, então agora o Jerônimo faz a seguinte observação, fechando o artigo dele. Uma lição que os acadêmicos de passeata do Brasil de hoje, prontos a largar os livros para invadir reitorias, poderiam aprender. Ele tem razão. Quer dizer, o nosso amigo Adorno, querendo ou não, com toda a ranzinzice, com todas as coisas, o homem era uma cabeça. Entendeu? Agora, vale a pena ver esse artigo e vamos ver esses livros que vão aparecer. Depois você vai arranjar para mim os livros que estão saindo, inclusive esse. Agora, eles vão publicar toda a bibliografia dele, toda a obra dele. Vai ser interessante isso aqui. É interessante. Engraçado que eu comecei a falar no Adorno, o negócio pegar no Brasil, você não notou? Faz um ano só que eu comecei a falar nele aqui. Que é inevitável, porque o povo aí não ia entender muitas coisas que a gente fala, porque o cara é filósofo desse jeito, mas agora, como vocês começaram a entender, eu comecei a falar mais nele, mostrei livro, essa coisa toda. O Adorno é da minha época, 1950, 1960, eu já segui umas coisas dele por causa do meu processo da Alemanha. Negócio depois da guerra, aquela coisa toda. Então, ele escreveu muito sobre o processo da guerra e o problema de Auschwitz, tortura, campo de concentração, holocausto. O homem é terrível, mostrando a realidade lá. Agora, ele vale a pena estudar, sim. Foi um dos maiores filósofos do século XX, é bobagem falar. Faz favor, dona Janete. Professor, eu gostaria de entender o ponto comum, a conexão, a intersecção entre a agenda vazia e a agenda superlotada, que a pessoa não dá conta se é... A agenda superlotada equivale à agenda vazia, porque a pessoa está colocando uma perna num barco e outra no outro, ela vai afundar. Uma pessoa ela tem que ser organizada na sua agenda. Pela agenda, me mostra a sua agenda que eu vejo se você é uma pessoa lúcida ou não. A agenda mostra essa realidade. A pessoa não precisa de ter muita coisa. Quem faz isso é para fazer exibicionismo. Quer mostrar que a pessoa está fazendo muita coisa e não está fazendo nada. Isso é tolice. É fuga então também. O problema é fuga. Ela está se tapeando. Uhum. Então eu tenho muita coisa para fazer, não aguento, a minha agenda está lotada. Isso é bobagem, isso é falta de organização. O tempo foi criado pelo homem, quer dizer, o fator tempo. O modo da gente usar o tempo é nosso, é a gente que cria. As horas são suas. Então a aplicação dessas horas é feita pela sua inteligência. Não tem que reclamar de ninguém. Se a agenda está lotada, a culpa é sua. Se você não consegue cumprir os seus compromissos, a culpa é sua. Não pode estar colocando a culpa em ninguém mais, ou ideia, ou instituição, ou fora de você. Agora, entre um ponto e outro, o que predomina aí? A dispersão, a imaturidade, a autodesorganização? Aquilo que eu chamo síndrome da dispersão consciencial. É a dispersividade. Entende? É isso. Não tem outro jeito. Agora, veja, é muita gente dispersiva, né? E a vida humana hoje, moderna, do século XXI, ela é mais ainda propícia a essa dispersão, devido aos estímulos. Nós temos milhares de estímulos a mais do que havia, por exemplo, no século XVIII, XIX. São milhares a mais por dia, segundo as pesquisas aí que eles já fizeram. Agora, sociologicamente, as coleiras do ego hoje, elas são em maior número e elas também apertam, oprimem e fazem coação maior.
Entende? A coerção. Mas são essas coleiras, então, que impedem a pessoa dela se sentir... Não, ela predispõe. E a pessoa, então, ela entra nisso. E outra coisa, tem pessoa que se sente bem assim. Entende? Ele é uma doença. Essa doença, já em 1960, já havia americanos que já falavam nisso. Entendeu? Bem claramente que era uma doença, mas não pegou na ocasião. Agora, veja, é uma doença. A dispersão. Você veja bem, aqui, ó, com tudo que a gente fala, a turma frequentando as coisas, quanta gente com dispersão tem aqui. É incrível. Há pouco tempo não foi possível eu falar as verdades para algumas pessoas, que tinha gente que estava com 11 compromissos diferentes cada dia. Isso é uma loucura. 11 compromissos só aqui, ajudando, fazendo assistência, tudo mais. Mas 11. Eu virei para a pessoa e falei assim, você atende pelo menos 3 direitos? E você acha que não. Quer dizer, fica tudo pela metade. A coisa nossa séria é arranjar amparador extrafísico. Para arranjar amparador, nós não podemos ser dispersos, nós temos que ser organizados. Tem que ter disciplina. Nós temos que ter método para viver. Eu chamo isso, desde a década de 50, de técnica de viver. Nós temos que ter técnica para viver. Agora, hoje, com tudo que a gente tem na Conscienciologia, tem técnica para tudo. E eu mesmo estou mostrando. Esse verbete é terrível. A nossa amiga Flávia falou, eu devia ter visto isso aqui quando era menininha, mocinha, adolescente, que teria ajudado a ela. Tinha tempo para... Que é muita dispersão. Agora, de lá para cá, o povo desvia e fica tudo assim numa parafernália de foguetório. Você está entendendo? É como se fosse, está soltando foguete, oba-oba, e fica só nisso. Falta disciplina. Agora, se nós precisamos de amparador, temos que nos disciplinar. Senão, como é que a gente vai ter amparador? Preciso ter firmeza nisso aí, Agora, para dizer eu não. Eu não falei nada até agora, mas eu te pergunto, pensa só, quantas dessas pessoas dispersas, elas estão dispersas devido a heteroassédio? É a maioria. Devido ao heteroassédio? É lógico, de fora. É a turma que está assediando, que eles gostam para puxar a energia da pessoa. É aquela pessoa que fica queimando a vela da vida pelas duas pontas, que chama. Isso aí é o excesso, é o perdulário, é aquele que se perdeu. Entendeu? Está desviado. Dizer mais não do que sim, ele, às vezes ele é bom. caiu de 4 na enganologia, se enganou. Agora, muitos dessomam assim, e dessomam mais cedo. Que a dispersão mata a pessoa mais cedo. Que ela usa excessivamente a energia e também a própria saúde dela, com excesso. Por extravagância, entendeu? Por radicalismo. Entendi. A riscomania, por exemplo, é dispersão. Pensa bem, todos esses esportes radicais que o povo faz, isso é dispersão. A pessoa não tem ideia de prioridade. Como é que uma pessoa sem prioridade, ela vai ter uma agenda correta? Não vai ter. Tudo vai ficar anômico, na desordem, na anarquia. Vai ser a desordem e o regresso. Não é ordem e progresso. É a desordem e o regressismo. Professor, o que eu venho observando que essa dispersão, ela vai ficando com foco mais evidente. Por exemplo, eu diminuí a minha agenda. Agora eu estou assim focando mais na escrita do livro. Mas dentro da escrita do livro tem a dispersão que surge muitas... Não, mas é que você colocou a dispersão geral, colocou na particular. Você tem que acabar com a sua abordagem dispersiva. O que é que eu falei para esse nosso amigo lá do Porto? Ele arranjou um horário, chuva canivete, o vulcão explodiu, a terra tremeu, mas ele, naquele horário ele está lá. É o javali. Sem perseverança, sem constância, sem persistência, sem a pessoa ser leal a si mesma, sem o corte da autotraição, ninguém produz nada. Isso é autotraição que chama. Você sabe que isso é autoassédio, né? É. Agora, eu queria entender aqui na página 6, Sim. na codigologia,
a imposição da pesquisa do Código dos Valores Pessoais. O senhor poderia... Sim. O caso é o seguinte: cedo ou tarde, você é obrigada pela sua vida, a própria vida vai fazer o processo, determinar a você, impor a faca no peito, para você pesquisar o seu código de valores. Toda pessoa, ela tem 1000 conhecimentos básicos, mas ela só tem uma dúzia de códigos de valor. Os valores dela são poucos. Você dá valor para a sua família, seus filhos, para o livro que você está escrevendo, para as pesquisas que você está fazendo. Eu falei 4. E também para o seu modo de sobreviver. A maioria tem que colocar a economia como um dos valores básicos. Mas se você for contar, dá mais ou menos uns 12. Agora, lá pelas tantas, a pessoa tem que fazer uma reciclagem, fazer o levantamento disso. O que está errado? O meu código de valores pode ser melhorado? Tem pessoa que está com a mesma situação, com a mesma tendência na terra que ele estava e depois aqui, depois que ele veio. Se ele veio para cá, seja homem, mulher, quem for, ele tem que ter renovado alguma coisa. Não pode continuar com aquela vida que havia lá nos cafundó do Judas, lá no fim do mundo. Aqui tem que ser diferente. Ele se mudou de domicílio, ele mudou a residência para mudar, consciencialmente. Então o código de valores dele tem que ser mudado. Outra coisa, se veio para cá e deixou lá uma série de amigos, um círculo de relações, a família nuclear, a família genética, só isso aí já tem uma mudança enorme aqui em Foz para ele. O círculo de relações é outro. Ele entrou aqui dentro de uma família consciencial, uma família evolutiva, uma família cosmoética, uma família idealmente colocada do ponto de vista da evolução. Tudo tem que mudar. Entendi. Entendeu agora? Entendi. Agora então veja, quais são as piores pessoas em matéria de trabalho? São as pessoas da CCCI que têm agenda vazia. Ainda tem esse povo? Eu não sei, eu estou só perguntando. Se tem, são as piores pessoas que nós temos aqui. Aquela que tem agenda vazia. Eu acho que é difícil, a maioria aqui já está com a agenda mais ou menos preenchida de alguma coisa. Tem aquilo que você falou, tem muita gente ainda com excesso. Tem que cortar as gorduras, não é? Apertar o cinto. Obrigada. Dom Arlindo, você é um discípulo do Adorno? Adorno, agora, aí está o nome dele, Eduardo Adorno. Ele Teodoro. É alemão, hein? Ele é Teodoro Adorno. Esse Teodoro foi traduzido. Eu sou contra traduzir nome de pessoas. Não, ele não traduziu, é Teodoro. É Teodoro. Teodoro. É Teodoro, não. E eu estou falando que é o povo entender. Não, mas eu sei. Agora, vê, se eu começar a falar em francês, vai ser pior. Agora existe muita Aí é Teodoro Adorno. E aí, como é que agora o Niccolò Machiavelli, eles mudaram nome e sobrenome, né? Nicolau... Não, mas ele lá escreveu direitinho. E Maquiavel, aqui, que é Machiavelli, nome dele tem mudaram os certinho. dois. Agora, não tem jeito de uma pessoa escrever em português o nome do Adorno errado. Adorno é Adorno. Adorno, mas deve ser está em alemão. Agora, ele é um adorno dentro da sua ficha agora, evolutiva de filósofo. Ele é um adorno da sua ficha evolutiva de filósofo. O máximo que eu vi é o René Descartes traduzindo por Renato Descartes. Isso é um máximo. Sim. Eu sou contra. Não, mas sabe o que é? Isso aí é porque os franceses... Isso aí é porque a pessoa que deve estar danada da vida com os franceses que gosta de só colocar França na frente, agora, isso, francês na frente, são francófonos. Isso é comum na Portugal, Espanha e França. E no Brasil, em parte também. Mas olha, a pessoa na França chega lá, ele muda o nome. Quando então tem um cara da França que vai falar que ele fica danado da vida daquilo, ele troca o nome do francês e põe em português, que é para descontar. Isso é uma represália intelectual. Tem gente que faz isso. Parece que é problema de nacionalismo, sei lá. É nacionalismo, sim. Não há dúvida. Agora, na questão da agenda, sim. Para fazer uma agenda organizada, auto-organizada, ela tem que levar em conta a priorização das coisas. Existe alguma técnica? A primeira técnica, se deixasse minha conta, eu não quis colocar, porque seria um pouco de radicalismo. Em vez de colocar o nome de agenda vazia, eu pôr cabeça vazia. Por quê? Olha a lógica do que é que tem. Agenda vem de agir.
Se a pessoa está vazia, ela não está agindo coisa nenhuma. Então não pode ser agenda. A agenda vazia, a rigor, seria um pleonasmo. Ou seria um oxímoro, ou seria uma contradição óbvia. Está vendo? Porque agenda vazia, mas é que o povo já tem essa expressão há muito tempo, eu estou usando. Tem lógica o que eu estou falando? Lógica. Eu estou analisando agora, filosoficamente, agora, a expressão agenda vazia. Filosoficamente também. Eu estou falando de quem tem curso intermissivo, que não é, a cabeça não é vazia. Você. Não sei então, se por eu, isso que é que eu posso apertar a sua cabeça. Eu não sei se eu tenho. Mas... Agora, quem tem curso intermissivo, a cabeça não é vazia. Não. Mas ele, para organizar essa agenda... Agora, o geralzão aí, ele tem que levar em conta mais o quê, no nosso caso aqui? O geral aí, eu acho que da agenda é ver o prioritário. Colocar na frente aquilo que é o mais importante no período, quer dizer, no momento evolutivo. Atualmente, a sua coisa mais séria também é o livro, igual o caso da Janete. Mas isso está na minha agenda. Mas então, está na agenda, mas veja, está saindo da agenda o livro? Não, está indo em frente. O Max não publica a agenda, ele publica o livro da pessoa. Está certo? Então precisa estudar isso aí. Ele está indo em frente. Eu andei mostrando, eu estou mostrando tudo que eu estou fazendo para a Julieta, que entende bastante de coesão. Ah, é? Então a gente confia em você, está vendo? Já vieram 2 aqui que já sabem a prioridade. Então não estão com a agenda vazia. Ela me autorizou a falar até na tertúlia o nome dela, por isso que eu estou falando. Ah, é? Autorizou. Que coisa, hein? Eu perguntei, ela autorizou. Agora, mas no geral, ela, por exemplo, a ProEx, nesse geralzão, tem que estar a ProEx nessa agenda. Né? Não, vamos perguntar para ele. Lá na PEX a turma tem agenda? Só não tem laptop. Maioria. Não, mas a maioria quer dizer que tem uma minoria. É bom você fazer um levantamento, depois você dá uma informação para a gente. A PEC tem que dar exemplo. Vocês não acham? Temos que apertar essa turma. Mas o que eu digo, no geralzão, o mais prioritário no nosso caso é seguir um esquema de ProEx, é isso? Eu estou perguntando também. Eu penso que não tem outra saída. Você tem alguma outra para você aparecer aí para eu colocar na frente? Eu não lembro. Tem coisa que eu acho, eu pergunto. Pois é, não, estou de acordo. Eu assino embaixo. O problema é a ProEx. Quer dizer, todo mundo aqui tem que fazer uma entrevista com o nosso Loche. E aqui na PEC, tem que chegar lá. Na laboratoriologia, né? Agora, eu tenho umas duvidazinhas aqui, coisa... por que no antagonismo último, cidade cheia, agenda vazia? Por que essa cidade aqui? Eu não entendi. Cidade cheia, agenda vazia. Você não sabe? Cidade cheia. Eu não entendi Está nada, cheia de gente só besteirada de cultura. Sim, é isso. Aqui, só besteirada de cultura. Entendeu ou não? A cidade cheia, agora entendi, mas quando eu vi assim, não cidade entendi. Cheia e agenda vazia. Você quer ir num lugar bom, uma coisa boa, não tem. O Rio de Janeiro às vezes é assim, São Paulo às vezes é assim. São Paulo, Rio tem muita coisa, muito atrativo. Muito atrativo, desvia as pessoas. Você quis dizer você isso espreme assim, você passa lá várias horas. Você espreme assim, ó, não leva nada para casa. Não acrescentou nada para você. Aqueles happenings que faz só barulho, que usa bastante maconha, etc. Tal, não resolve nada. E quando não é isso, por exemplo, São Paulo, eles dão muito valor ao estômago, os restaurantes ficam cheios. Então, estômago, mas estômago você pode comer em casa, sem problema, não tem nada. Não, e o teatro também. Agora, você pensou, uma agenda vazia só de culinária. Cada dia o cara vai almoçar num restaurante e jantar no outro, todo dia. É uma agenda cheia. Mas eu estou dizendo, a coisa de São Paulo. São Paulo é a cidade do mundo com o maior número de restaurantes. É São Paulo. Porque tem tudo quanto é tipo de comida do mundo inteiro, porque tem muita colônia do mundo inteiro. Não, tem comida de gato, de cachorro. Agora também. Tem de tudo. Agora outra. Mas comida de gato, de cachorro. O que eu digo é você desviar. Tem muita gente comendo ração de cachorro. Desviar a atenção para ir para bons restaurantes
E não ir para... Eu gosto de ir lá, não, o problema é você ir à reunião, livraria. Depois você vai para o restaurante. Ontem eu fiz isso, e mais 2 turmas nossas... Mas não priorizam. Que eu encontrei com eles no restaurante. Isso é agenda cheia. Mas a gente tinha que fazer um social, conversar algumas coisas. O restaurante permitiu. Eu estou dizendo, mas numa cidade dessa cheia de atrativos, Rio, São Paulo... Agora, ó, adivinha quem é que foi no jantar comigo? Adivinha? Lógico. Boca livre. Né? Mas você sabe, eu não posso falar nada disso, que a coisa mais rara que tem, a gente dá um jeito de ter o mesmo horário. Nem sempre dá certo. Raramente ele está lá comigo. Mas ontem deu jeito. A gente pegou ele no papo lá na hora. Agora aqui também... Mas então, o que mais na sua agenda vazia? Interaciologia, na minha agenda, a interação vida ou morte, entendo mesmo. Agora, eu não sei no contexto da agenda, se podia explicar essa interação vida ou morte. A interação patológica, cabeça vazia, agenda vazia. Interação cronêmica, tempo oco, agenda vazia. A interação vida-morte. Vida-morte. Isso aí é uma sequência. Eu sei, a interação eu entendo, mas no contexto da agenda, só para você dar uma estendida. Olha, porque a agenda está aí dentro, presta atenção, observa. A interação patológica, cabeça vazia, agenda vazia. Quer dizer, eu estou falando que uma pessoa que tem agenda vazia, é porque a cabeça é vazia. Por isso que eu queria colocar o Tite cabeça vazia. Mas não coloquei em homenagem aos nossos irmãos, vazia, mas... aos nossos irmãos de evolução. Não é isso? De evolução. A última que eu queria... Agora, a vida-morte é a continuação disso. Uma pessoa que fica com a agenda vazia a vida inteira, ela está caminhando para o cemitério e para o incomplexo. É a morte. Ela vem aqui para uma, sei lá... Ela vem com um plano e segue com um plano intocável. Certo. Há certas coisas intocáveis que são super negativas. Uma delas é isso. Eu te dou uma coisa para fazer, depois você me devolve aquilo intocável. Você não fez nada. Mas aqui está no sentido de ela... A vida ficou intocável. Do jeito que ela entrou, ela saiu. É uma vida, aqui é na intenção que essa vida foi vazia e depois foi vazia. É isso. Passou por la vida e não vivió. Isso é uma tradução em espanhol do Rudyard Kipling. Que a pessoa que veio e viveu, fez uma opção de coisa, mas depois do que ele fala, passou por tudo isso e não viveu. Quer dizer, perdeu a vida. Isso é um poema do Kipling. Agora, traduzir isso para o espanhol, é uma das melhores traduções que tem do espanhol dele, do Kipling. Passou por la vida e não vivió. Assim. Acaba o poemeto assim. Aí página. Quando morre, continua no vazio. Não, aí tem a baratosfera, que já está esperando os braços abertos. A baratosfera, ela é muito hospitaleira. Sabe? Então, para quem gosta. Eu acho que você não gosta. Então, por isso que eu não... Outra coisa, quem quiser ir para a baratosfera, não precisa de pedir pistolão, nem apresentação, nem carta de apresentação, nada. Pode ir direto. Eu estou só explicando que essas coisas ocorrem com muita gente. Eu não desejo que ninguém vá, mas para aliviar já a cabeça de vocês, não é necessário passagem, não é necessário autorização, mudança de residência ou qualquer coisa. Eles são muito hospitaleiros. Viu? A baratosfera. Tá certo? Aqui uma pergunta. Professor, o senhor apresenta conhecimento de como está ou o que ele, Jim Jones, está fazendo na baratosfera? Não, não conheço, não sei. Eu já falei sobre ele, mas não conheci pessoalmente, não sei o que é. Jim Jones é aquele cara que fez 975 pessoas, eles suicidaram 975 pessoas na Guiana. Esse aí é que é o pastor Jim Jones. Ele era totalmente perturbado da cabeça, esse cara. Mas todo mundo foi no bico dele. Ele era esquizofrênico. Pastor Jim Jones. Eu não sei o que está fazendo, mas olha, ele já era doido. Levou o povo tudo doido. Agora você já pensou? Quem que não é esse cara no passado dele? Em matéria de suicídio coletivo, dessas seitas de doido, ele que matou mais gente. Foram 975 pessoas de um dia para outro. É muita gente. É muita gente. Agora você veja, é um morticínio.
Isso é um holocausto. É um holocausto suicida. Por exemplo, lá no Iraque, eles demoram mais de ano para matar tanta gente, suicídio. O Ginjô não, matou de um dia para outro. Terrível, né? Ainda bem que não está no Iraque, já pensou? Não, crianças, velhos, mulheres, tinha tudo. Ainda bem que não está no Iraque. Já pensou? Quer dizer, o Iraque, com todas as coisas que tem, ainda pode ser pior. Pode falar. Quero avisar vocês que nós temos 2 títulos do Adorno aqui na Mega Store, que é o Dialética do Esclarecimento e Educação e Emancipação. Dialética do Esclarecimento é um dos livros maiores dele. Alguns consideram que é o melhor livro dele. Por isso que já publicaram em português há muito tempo. Esses outros livros que eles vão publicar são livros secundários. Mas para entender a personalidade do Adorno, é bom examinar tudo. Agora, ó, é muito bom vocês examinarem, do ponto de vista da consciência-terapia e da conscienciometria, o texto dele, para vocês verem como o homem era realmente rabugento, ele era pessimista e ele era confusino. O nome que eu dou para esses autores igual ele é confusino. É o que eles chamam de tortuoso. Quer dizer, quando fala que o estilo do cara é tortuoso, estão sendo eufemista, né? Eu não, eu falo, é o confusino. Ele é confuso para expor aquilo que ele pensa. Mas ele era brilhante naquilo que sobrava. Tá certo? Mas olha, pode falar. Osvaldo, na página 6, no detalhismo, o segundo item, códigologia, a imposição da pesquisa do Código dos Valores Pessoais. Você poderia falar mais disso? Nós falamos isso aqui do outro verbete, né? Já falamos aqui de um outro verbete. E hoje também. Mas agora o caso todo é o seguinte, vamos entender. A imposição é quando você, por exemplo, você vai ficar mais madura na sua vida e começa a levar a vida mais a séria e aproveitar as oportunidades, as companhias, as energias que a vida te oferece para aprender, para evoluir. Então você vai ser praticamente... vai receber uma imposição da própria pressão da vida, a coerção natural dos fatos, aquilo que a gente fala aí para a Carla como sendo contingenciamento. Esse contingenciamento vai apertar você de tal maneira que você vai pesquisar e vai melhorar os seus valores pessoais. Então, por exemplo, você dava muito valor a certas coisas da Europa. Depois que você veio para cá, conheceu mais a conscienciologia, os seus valores mudaram. Hoje você se interessa por escrever, coisa que você não era tanto assim antes. Você faz pesquisa, você quer saber da PROEX, você quer escrever livro, você escreve artigos. Agora, na Europa não era bem assim. Os seus valores eram menores, mais acanhados, mais de bicho, era mais vegetais, era subcerebrais. Eles aqui não, começaram a aparecer já acima do corono chakra, quer dizer, o processo então cortical, autosservimento, prioridade, a situação está mais ideal do ponto de vista evolutivo para você. Isso é mudança dos valores. Agora, você tem que ter um código desses valores pessoais. É o que eu falei. Todo mundo tem aí, no máximo, 12 de valores pessoais. De vez em quando você tem que reformular isso. Tá certo? É isso. A base é essa. Agora, minha gente, vocês, então, não estão querendo falar hoje nada sobre a agenda vazia, porque vocês estão com a agenda cheia. É isso? A realidade é essa. Todos aqueles que começam a comparecer aqui hoje, nem apareceram. Parece que na segunda-feira também o povo deve ter... bebido muita água ontem e hoje estão dormindo até agora. É isso? É isso? É. Seu Valdo, sim. Na página 5, na última linha, as distorções comportamentais por excesso. As distorções comportamentais por excesso. É quando a pessoa, por exemplo, ela começa a arranjar os processos etológicos dela, de comportamento, de conduta, mas por excesso. Então, por exemplo, ela gostou de determinada coisa, ela começa a insistir naquilo até chegar no exagero.
e ela esquece o resto que ela está fazendo. Outra hora ela arranja uns amigos, fica muito enrolada com esses amigos. Aquelas amizades ociosas levam a pessoa para o botequim, ela começa a perder tempo excessivamente, passando várias noites no botequim. Isso também no Rio de Janeiro, isso é muito comum, em São Paulo também. Então são coisas que são distorções comportamentais por excesso. A gente, tudo que a gente faz, de vez em quando a gente tem que medir ou ponderar se nós estamos com excesso ou não. Se nós estamos dentro da raia natural e lógica das nossas manifestações. Se a gente não está passando os limites. Tudo na vida precisa ter limites, senão nós estamos perdidos. Uma coisa muito séria para vocês estudarem o limite, eu quero lembrar aqui mais uma vez, é o processo do estupro evolutivo. Quer dizer, até o serenão, com todas as possibilidades que ele tem, que para nós seriam possibilidades inimagináveis, ele tem limite naquilo que ele faz, até para socorrer os outros, porque senão ele vai fazer estupro evolutivo. Está claro? Mas então, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma retratação referente ontem ao lançamento do livro. Eu estava muito emocionada. Ontem? Eu saí... Nada, você foi ótima, a turma toda falou a seu favor, não vem com essa. Eu esqueci do principal. Umas 3 pessoas vieram e falaram assim, olha, é um exemplo que ela deu para a gente. Aí eu virei para a pessoa e falei assim, você sabe que eu aproveitei o exemplo da Dalva para fazer a pesquisa dos 136, que tinha 118 concursos intermissivos. Isso foi você que permitiu fazer. E outra coisa, aquilo está marcado, ó. Tudo que a gente faz assim está marcado no tempo. Nunca mais ninguém vai esquecer aquilo. Possivelmente o transmentor vai usar isso. Olha, você foi alertado no dia tal, assim, na reunião lá do lançamento do livro da Dona Dalva. Cadê o seu livro? Cadê suas coisas? Você aparece aqui de mãos abanando? Eu quero ver o livro. Como é que é isso? Então veja, foi você que desencadeou. Você criou. Você fez uma bola de neve dentro dessa história. Agora veja, ninguém pôde falar nada. Todo mundo calou a boca, enfiou a viola no saco, abaixou a crista e a orelha. Você sabe que bicho é que abaixa a orelha e faz assim. Todo mundo ontem abaixou a orelha. Ninguém falou nada. Eu queria que o povo falasse, ninguém disse nada. Eu fiquei em falta comigo mesmo. Mas por quê? Sem eu ter procurado o senhor lá no Instituto, sem ter a oportunidade que o senhor me deu. Você procurou com as coisas e a turma te ajudou. O Loche te incentivou, a Rose te incentivou. Agora veja, eu estou incentivando esses 118, alguns são só os 20 anos. Eu não vou falar os nomes aqui, porque tem alguns presentes. Eu não vou falar. São só 20 anos, Dalton. E outra coisa, esse povo tem curso superior. Você não. Como é que é isso? Quem tem curso superior não pode reclamar de escrever um livro. Seja o que for. Agora, ó, você já pensou? Eu não quis falar ontem, além de curso superior, aqui tem uma opção de gente que é doutor, que é mestre. Eu não quis dizer para não cuspir em cima do boss. Não é assim que fala? Eu não quis exagerar. Mas você já pensou? Como nós já estamos falando isso hoje, é bom que eu fale. A Cristiane estava fazendo o levantamento de quantos mestres nós temos e quantos doutores. É um monte. Isso é pior ainda. Agora você não. Você sai lá da sarjeta. Vem aqui e mostra seu livro para todo mundo. Você pode olhar assim para esse povo. Você merece ser estrela d'alva. Mas o meu agradecimento ao senhor. O senhor desencadeou tudo isso. Você é a Vênus. A véspera. Tá bem, mas se eu não tivesse conhecido o senhor, eu não estaria curada do meu intestino. E esse povo, você acha que eles também estariam? Você acha que eles iam lembrar do curso intermissivo, tintim por tintim? Será? Eu que estou insistindo aqui o tempo todo, eu não vou reclamar aqui, porque senão eu ia reclamar de algumas dezenas aí aqui dentro. Tá certo? De modo que você está ótima. Você merece até um copo d'água. Tá entendendo?
Muito obrigada a todos vocês. Você valeu a pena. Você me ajudou muito. O transmentor agradece em meu nome o trabalho dela. O transmentor, atenção. Vamos ver tomorrow. Amanhã. O que vai acontecer? Tomorrow. Mas então. Oi, boa tarde a todos e todas. Né? Eu queria um aprofundamento sobre em detalhismo, paradoxologia, sobre a conduta paradoxal nesse termo da agenda vazia e a lei do menor esforço. A conduta paradoxal, vamos só entender. Uma pessoa, por exemplo, ela tem tudo. Então, ela enche a agenda como se tivesse um monte de compromisso e não atende nada. Então, a conduta paradoxal. Tem muita gente assim que eu conheço. Agora, você quer saber a outra? É a lei do menor esforço. É justamente dessa pessoa. Eu achei que tinha ela tem conexão. tudo e praticamente não faz nada. Entre o nada e o tudo é que está aí o processo do paradoxo. Você entendeu bem como é que é? Não, agora, isso varia de acordo com aquilo que a pessoa tem de possibilidade, qual é a bagagem intelectual dela, quais são as possibilidades que ela tem em matéria de companhias evolutivas, em matéria, por exemplo, se ela é abonada ou não do ponto de vista econômico-financeiro, isso tudo varia. Né? Isso está dentro do que você falou há poucos minutos atrás, sobre a pessoa que se sobrecarrega de tarefas e acaba não dando conta de nenhuma. Pois é. Não, uma pessoa aqui dentro, do jeito que está acontecendo, com 11 compromissos. Eu virei e falei assim, olha, você não está atendendo nem 3 bem. Assim, realmente não estou, não dá. Então corta isso, dá um jeito. Nós temos que ser leais e honestos, a partir da gente e perante os outros. O que adianta a gente ter só para sentir, eu sou uma pessoa importante, eu estou com 11 compromissos, é muita coisa que eu tenho. Eu sou uma pessoa moderna, do século XXI, quer dizer, a caminho da baratrosfera. Isso seria também, além dessas conotações que você deu, alguma conotação com o sentimento de servilismo? Não. Não? Não. É o contrário. É o sentimento do feudalismo. De querer aparecer. Hegemonia, prepotência, pesporrência. O nome é pesporrência. Isso é que é o pior nome que tem para isso aí. É a pessoa que acha que é o nariz empinado, a soberba, entende? Isso aí. Porque ela acha que ela é muito importante. Olha a minha agenda. Nessas alturas, a assistencialidade dessa pessoa está precisando ser reavaliada. O nível não, de ela geralmente já tem pessoa. pouca assistencialidade, se é que tem. Que assistencialidade, a primeira coisa, Marisa, a pessoa, você sabe disso, ela tem que ter uma certa organização, um método. Amparador não vai ficar com uma pessoa que está na desordem. Ele assiste essas pessoas da baratrosfera. Mas se ela vem aqui, está rica, cheia de vida, a saúde está ótima e ela não faz nada, ela não está na baratrosfera. Ela está desperdiçando a oportunidade evolutiva. Eles não vão ficar com essa pessoa. Aí é que os guias cegos vêm e montam. Coloca a canga na pessoa. Ela está encangada pelos guias cegos. Então, aí o guia cego usa o processo egóico para poder aspirar a energia dela, fazer o vampirismo. Fazer o vampirismo. Ok, obrigada. Nada. Mas então, minha gente, o que mais quer que vocês têm sobre a agenda vazia? Que tal a gente fazer, ou de hoje para amanhã, cada um de vocês, uma pequena revisão da agenda, se vocês ainda não fizerem de agosto para cá? É uma boa fazer isso. De agosto, porque em agosto já fica agosto da situação. Tá certo? Agosto, setembro, outubro, novembro. É praticamente um trimestre. Prático. Então já dá. E outra coisa, é bom já revisar, porque vocês ainda têm um mês para terminar o ano. No mês a pessoa pode fazer muita coisa positiva para preencher os gaps, para preencher os vazios, a oquidão, como diz o rapaz lá. Agora aqui uma pergunta.
Se ainda não descobri o assunto para o meu livro, é porque ainda não estou pronta para escrever? Não. É porque você está com preguiça de pensar. É a verdade nua e crua essa. Eu não estou falando o nome da pessoa, por isso que eu não falo os nomes aqui, porque a gente pode falar a verdade para ela, né? Senão que eu fico respondendo aqui abobrinha. Eu não estou aqui para responder abobrinha. Ou a gente fala para ajudar, para fazer a tarde, ou como é que é? Olha, se ainda não descobri o assunto para o meu livro, é porque ainda não estou pronta para escrever? Não. Isso é por causa de preguiça mental da sua parte. Falta de organização. A sua agenda está vazia. É o assunto de hoje. Por favor, recorra a esse verbete e vamos estudá-lo com mais calma. Você vai olhar que aqui, ó, no detalhismo, deve ter uma opção de coisa sua. É só olhar no detalhismo. Garanto. Por exemplo, a imposição da pesquisa do Código dos Valores Pessoais está na cara, né? Que ela tem que fazer, não é isso? O princípio espúrio do autocomodismo é uma coisa boa da gente perguntar para essa pessoa. Você está com autocomodismo? Agora, a teoria do vácuo evolutivo, até um certo ponto é vácuo evolutivo. Agora, a ausência da técnica de exaustividade está na cara, porque a pessoa está tentando arranjar um tema e ela não arranja. Escuta, arranja um tema, olha para a sua frente. Aí a pessoa vai ver aquilo que aconteceu lá no Rio. Aí, olha aí na sua frente, tem o telefone. O que você está vendo? Assim, uma vassoura. Então acabou. Você vai escrever um livro sobre a vassoura. Ó, Jânio Quadros fez isso na política. A vassoura serve para limpar as coisas. Os Belo Horizontinos são tarados com vassoura piaçaba. A vassoura é a primeira manifestação de aspirador de pó que existia. Entende? Tem uma porção de coisa em matéria de vassoura. Por exemplo, existe a cidade de Vassouras, que é no estado do Rio, que você deve estudar. Isso tudo aconteceu desse jeito aqui que eu estou falando. Eu não sei o que é que tem na sua frente, você não falou. Sabe de ver. De acordo com aquilo que você vê na sua frente, você vai ver que tem inspiração para fazer um livro. Você está vendo como é que é muito mais fácil a gente arranjar, quando a pessoa quer escrever, como é que a gente acha o título? Acha o desígnio, objetivo, a diretriz para a pesquisa. Essa, por exemplo, do telefone no Rio, isso aconteceu. O cara depois começou a fazer artigo, fez uma opção de coisa. Qual é a origem da síndrome da dispersão? Qual deve ser o argumento numa tarde desta patologia? O argumento é mostrar na cara, fazer impacto-terapia do jeito que eu acabei de fazer aqui, com a minha amiga aí que eu acabei de falar. Eu gosto muito das perguntas que ela faz, essa que passou agora. Isso aí é impacto-terapia, soco na cara e fratura exposta. Esse é o melhor argumento para acabar com a síndrome da dispersão. Então a pessoa chega, você vê que ela está com dispersão, você fala assim, ó, por que você tem dispersão? Que tal você arranjar 3 coisas para você fazer todo dia e acabou? Você tem que fazer essas 3 coisas de qualquer maneira. Se você fizer depois, você pode voltar para a sua dispersão. Mas agora, vamos arranjar umas coisas sérias para ela fazer. 3 coisas cada dia. Isso aí acaba com a síndrome da dispersão da pessoa. Então, por exemplo, a primeira, se ela vai escrever um livro, ela tem que se dedicar, no mínimo, 2 horas por dia escrevendo. Não pode levantar da cadeira, nem do laptop ou do desktop. Tem que escrever durante 2 horas. Não interessa, se quiser vá ao banheiro, mas torna a voltar e desconta o tempo que você passou no banheiro. Vocês estão entendendo bem, né? Descontar o tempo que a pessoa gastou no banheiro. Porque senão ela chega lá, começa a pensar, olha a janela, sonha, devaneia, aí ela passa 1 hora no banheiro. Isso não vale, tem que dar o desconto. Toda saída, além das 2 horas, tem que descontar depois. Então, isso é que a pessoa tem que fazer. Ela tem que arranjar um modo dela se ocupar utilmente, quer dizer, de modo útil, produtivo, positivo. Outra aqui. O senhor pode ensinar uma técnica para estudar com mais aproveitamento o homo pacífico e o reurbanizado? Existe uma técnica que eu não vejo outra tão cedo. O processo de leitura é o seguinte, é pegar uma caneta e ler. E anotar o livro, o que pode. E aquilo que você não puder colocar no livro, que às vezes você está anotando muitas coisas, colocar numa folha à parte, escrever tudo. Depois levar para o seu desktop ou o seu laptop.
e desancar com aquela leitura que você está fazendo. Vê se você combata esses dois livros. Olha os erros que tem lá, olha os equívocos, as omissões, faz uma revisão do texto. Isso tudo você vai ajudar demais. E vai ajudar você a estudar. Agora, ó, tem pessoa que é o seguinte, a pessoa vai fazer a revisão de um texto, ela fica tão envolvida com o texto que ela esquece a revisão. Tem outra pessoa que é envolvida com a forma, ela gosta muito de fazer a revisão. Ela vai ver um livro e fica só presa na forma, e não vê o conteúdo. De modo que a primeira coisa que tem que descartar é o desvio ou da forma ou do conteúdo, e ver as duas coisas ao mesmo tempo do jeito que eu faço. Eu olho forma e conteúdo de tudo que eu leio. O livro que eu estava lendo aqui fora hoje, ó, eu anotei umas 5 coisas enquanto eu estive lendo aqui, antes da gente começar a ter tudo. Anotei diretamente na folha, porque o livro é meu. Quando o livro é da gente, você pode borrocar, pode cuspir no livro, dobrar a folha, fazer o que você quiser. Ele é para isso. Aqui, uma última pergunta aqui. Estou sendo convidado para trabalhar em Portugal. Quais são os indicadores que posso avaliar para saber se esse convite seria uma perda de PROEX? A primeira coisa é ver o que você pretende fazer na vida. Se é aqui ou se é em Portugal. Onde é que é o melhor lugar? Onde é que você pode ajudar mais os outros em matéria de TARES? É aqui ou em Portugal? Aonde for, você deve ir para lá. Agora, olha bem os seus compromissos aqui. Veja se existe dependentes. Olha quais são as suas ligações. Não procura desfalcar o trabalho que você vai deixar para ir para Portugal. Tem que examinar. Quando a pessoa sai, ela não pode deixar um buraco atrás dela. Ela tem que preencher o gap. Ó, apareceu outra pergunta. Swedenborg, devido aos seus livros e conhecimentos explanados, influenciou enormemente inúmeros homeopatas do mundo no século XVII e XVIII. E hoje em dia, vira e mexe, estou envolvido com pessoas ligadas a esse pensador. Pergunta, como médico o senhor aconselha um estudo do swedenborgismo? Escuta, você está por fora da minha vida, né, pelo que eu vejo. Ele não sabe nada, né? Meus negócios com Swedenborg. Nós temos toda a coleção de Swedenborg, inclusive os livros raros, inclusive o diário espiritual dele, que é o mais sério de tudo que ele andou escrevendo. Esse diário espiritual vale a pena você vir aqui e vir ler. Agora, qualquer coisa, você vai à Pensilvânia, em Brennett, que é o local lá que lá tem uma fundação do Swedenborg, que é uma das maiores do mundo. Existe uma outra também muito boa em Londres, sobre Swedenborg. Agora, existe uma seita tipo cristã chamada Nova Jerusalém, que foi ele que fundou. Gente fundou em nome dele pelas coisas que ele andou escrevendo, que é a Nova Jerusalém. No Rio mesmo tem um templo, que eu estive lá e dei uma palestra no templo, falando sobre a vida de Swedenborg. Swedenborg foi uma pessoa que, se você for vai ler o livro dele, que ele era a pessoa que era o maior cientista da época, lá na Suécia. Mas ele tinha uma coisa que realmente ele era o maior, todo mundo reconhecia. Ele era o cara mais lido da época dele. Ele tinha lido tudo que era coisa importante até aquela época. Naquela ocasião ainda se permitia ler a maioria das coisas escritas, porque tinha muito pouca coisa escrita ainda. Hoje isso não é mais possível. Mas ele tinha lido praticamente tudo que passou na frente dele, tudo que ele pesquisou, tudo que ele achou. Agora, o que se passa? Eu era Zéfiro nessa ocasião. E apareci para ele, a hora que ele estava entrando em casa. E havia uma espécie, uma poltrona, sabe? Aquela LED, sabe? Que eu sentei lá e, junto com os amparadores, a gente procurou materializar para ele me ver na hora que ele entrasse. Ele viu, olhou a minha aparição, examinou aquilo tudo, mas pensou que era Jesus Cristo e desviou tudo. Não adiantou nada. A gente procurou tirar ele fora do corpo, mostrar as coisas. Agora, outra coisa. Ele não admitia Seriex, a reencarnação. Entende? Ele tinha uma opção de problema dele assim. Então, veja, por isso que nós chamamos, que eu criei o nome da síndrome de Swedenborg. É aquela pessoa que ela é super racional com a ciência,
A hora que ela vê um processo parapsíquico, ela perde a racionalidade. Foi o que aconteceu com ele. Então, venha estudar os livros do Swedenborg aqui, que nós temos uma coleção completa e muita coisa sobre ele. Tudo tem aí na holoteca. Ô, Tânia, você me perdoa que eu estava só respondendo as perguntas, o microfone é seu, faz favor. Eu acho que nós devíamos de ter aqui, que nós agora é só essa semana, mas se isso aqui fosse continuar, eu ia deixar umas cadeiras aqui para a pessoa esperar sentada. Que é uma pena, né? O povo ficar em pé. Foi pouco tempo, tranquilo. Ainda aguento. As pernas estão boas. É isso que é o bom. Ela está bem das pernas. Isso é a coisa mais séria que tem. Uma grande pergunta que você sabe é o seguinte: quando você perguntar para a pessoa, você pergunta: ela está bem das pernas? Pois é, professor. Então, são duas questões. Uma é a terceira pergunta na questionologia. Quando você esvazia a própria agenda? Quando a gente completa. Você passa para outra. Agora, se você já vai dessomar, aí é outra coisa. Você vai passar, então, para uma agenda extrafísica. Eu não entendi. É a Agendex. Porque a gente terminou, faz a agenda, aquele monte de pendente. Aí vai ticando. O ideal é, pelo menos, de semestre em semestre, ou de ano em ano, você mudar a sua agenda. Sim. Vai fazendo as pendências, aí vai terminando. Aí vai. A minha pergunta é essa. Quando você esvazia a própria agenda? Então nunca... Tem gente aí que nunca esvaziou a agenda. Nunca vai esvaziar, vai estar sempre com novas pendências. Essa não vai fazer muito patamar novo, ela não vai fazer reciclagem. Essa é fácil. Então, Agora, Então, 10 para ela. Nota 10 para ela. Por quê? Porque você faz. Hein? Sim, faz. O quê? Esvaziar é positivo. Você esvazia, você cumpriu tudo que tinha. Agora vamos entrar no outro patamar, mais sério. Vamos ampliar isso aí. Isso aí é fraco, é pequeno. Isso é mais do que isso. Por isso que a gente tem que ter toda a agenda, por exemplo, de semestre em semestre, ou de ano em ano, que é o ano letivo, é o ano social, é o ano técnico. Você tem que mudar. O ano agendal... Mês que vem é hora de mudar as agendas todas. O ano agendal... tanto que a agenda de 2008 vai acabar no dia 31, agora do mês que vem. Aqueles que não sabem, eu quero lembrar. Tem gente que está usando alguma agenda de 1966 aí? Sei lá, eu, uma vez, uma pessoa chegou lá na Glória com uma agenda. Mas estava com rascunho. Ela estava defasada só 12 anos. Eu já vi isso. Só 12 anos. Mas é rascunho, eu já vi isso. Pegar a agenda que não escreveu nada. Eu só perguntei para ela. Escrevendo. Tem alguma coisa que você escreveu no mês passado? Não, tem que eu escrevi ontem. Quer dizer, a agenda está funcionando. Agora, ela tinha 12 anos a agenda. De idade. Eu falei assim, olha, eu vou te dar uma agenda desse ano, você recebe? Foi naquelas que a nossa Estela estava fazendo a agenda, tá? Eu dei para ela uma agenda daquilo, para essa senhora. Professor, agora na numerologia. Sim. Pois é, o senhor colocou a perda de. E eu fiquei pensando... É numerologia, a perda de. Como é que o senhor chegou na ideia da a perda de para a temática... Eu comecei a pensar o seguinte, uma agenda vazia está perdendo tudo. Está perdendo tempo. Está perdendo a página da agenda, a tinta da caneta. Ela está perdendo tudo. A oportunidade, as companhias, a energia, o dinheiro, o oxigênio que ela está respirando para manter o corpo. Ela está perdendo até o oxigênio. Então, essa perda aqui ainda é pequena, hein? Agora, a perda de tempo, a perda de energia, a perda de oportunidade, a perda de companheiros evolutivos, a perda de neoideias, a perda econômico-financeira, a perda da programação existencial. Aí, a gente já manda ou indica essa pessoa para conversar na Apex. Isso, e na frase enfática isso está colocado de novo, né? Já. Atestar desperdício, perde a PROEX. Não, eu estou querendo entender a numerologia, você está vendo? Eu sei, você está estudando, eu estou vendo. Hoje eu vou entregar mais um bolinho. Mas olha, você está de acordo com essa perda que eu fiz? Sim, então, mas eu queria entender mais. Então, passei.
Ela tirou 10, eu também tirei 10. Certo? Eu também estou passando, professor. Muito obrigada. Então... com relação ao Swedenborg, quando o Zéfiro apareceu, não se trabalhou ali na possibilidade do risco daquilo ter acontecido? Sim, todo mundo sabe. Sempre existe também o plano alfa, beta, etc. Lá foi feito tudo, mas não adiantou nada. Ele era empedernido em certas coisas. E outra coisa, para mim, classifiquei na ocasião e falei para ele depois, que o processo todo era devido à coerção. A coerção, o pai dele era bispo, e aquilo fazia uma pressão, porque ele cuidava só de matéria. O Swedenborg, na vida dele, ele ajudou a fazer arma de guerra, uma opção de coisa. O homem era uma cabeça, era um cientista. Então ele fazia aquilo que parecia que o povo precisava. Ele mexeu com a série de engrenagens. Aí tem os livros, tem os desenhos, as coisas dele, tem tudo aí. Agora, ele era um gênio. Esse cara era um gênio, Swedenborg. Agora, só de você olhar para ele, você via. Esse cara é diferente dos outros. Só a cara dele, a expressão, o jeitão dele.